Ah, meus queridos, sentem aqui comigo um pouquinho. Eu sou a Dona Maria, já com meus 68 anos nas costas, e hoje eu vim contar uma história que ainda me faz chorar e sorrir ao mesmo tempo. Vocês acreditam que eu, uma menininha de um vilarejo pobre na Polônia, acabei aqui no Brasil, lutando por uma vida nova depois de perder tudo? Mas não é só isso não. Eu descobri um segredo do meu marido que quase me matou por dentro, bem no meio da nossa fuga. Foi uma traição que me deixou sem chão, mas me fez mais forte do que eu imaginava. Se você tá aí pensando, como assim? Fica comigo até o fim, tá? E me diz nos comentários. Você já passou por uma traição que mudou sua vida? Conta pra mim, que eu leio tudo. Ah, e se gostar, dá um like e se inscreve no canal para não perder as próximas histórias reais como essa. Vamos lá? Tudo começou lá na Polônia, nos anos 70. Eu nasci em 1957, num lugarejo chamado Wrocław, perto de uma cidade maior chamada Breslávia. Era uma terra fria, com invernos que pareciam não acabar nunca. Minha família era simples, sabe? Meu pai, o Janek, trabalhava na fazenda coletiva, daqueles que o governo soviético controlava tudo. Minha mãe, a Sofia, cuidava da casa e de mim e meus dois irmãos, o Piotr e a Kasia. A gente vivia numa casinha de madeira, com telhado inclinado para a neve não acumular. O cheiro de pão fresco que minha mãe fazia no fogão, a lenha, ainda me vem na memória, misturado com o frio que entrava pelas frestas. Eu adorava os domingos, quando a gente ia para a igreja ortodoxa, toda a família arrumada, as velas acesas, o padre cantando, e depois a gente comia pierogi recheado de batata e queijo. Era uma vida dura, mas tinha amor. Meu pai me ensinava a plantar sementes no quintal, dizendo: Maria, a terra te dá de volta o que você dá para ela. Eu me sentia segura ali, como se o mundo fosse só aquilo, mas as coisas começaram a mudar devagar. O governo apertava cada vez mais, levando a maior parte da colheita. Meu pai chegava em casa cansado, com as mãos rachadas, e cochichava com minha mãe à noite. Eu ouvia da cama, fingindo dormir: Sofia, mal dá para alimentar as crianças. Eu tinha só 10 anos, mas via o desespero nos olhos deles. Os vizinhos começavam a sumir, indo para outros lugares, deixando casas vazias como fantasmas. Um dia, o moinho da vila fechou e o pão ficou racionado. Minha mãe chorava quietinha, dizendo: O que vai ser da gente? Eu sentia um medo crescendo no peito, como uma sombra que não ia embora. E aí veio o pior. Meu pai começou a beber mais, para esquecer os problemas. Ele não era ruim, não, mas o álcool o mudava. Brigas em casa, gritos que ecoavam na noite fria. Eu me encolhia no canto, abraçando a Kásia, pensando: por que isso está acontecendo com a gente? Aos 12 anos, a decisão veio como um soco. Meu avô, o velho Tadeus, que morava com a gente, disse numa noite: Vamos pro Brasil, lá tem terra para quem trabalha, e ninguém te tira o que é teu. Ele tinha ouvido de uns parentes distantes que imigraram anos antes. Meu pai resistiu no começo, mas viu que não tinha saída. Vendemos o pouco que tínhamos, o cavalo velho, umas ferramentas, e pegamos o trem para Porto. A despedida da Polônia foi de partir o coração. Eu olhava pela janela do trem, vendo os campos nevados sumirem, e chorava baixinho. Adeus, minha terra, eu pensava. Minha mãe me abraçava, dizendo: Vai ser melhor, filhinha. Mas no fundo, eu sentia que algo ruim estava por vir. A viagem de navio foi um inferno. Semanas no mar, com enjoo, comida ruim e gente amontoada. Eu ficava no convés, olhando o oceano infinito, sonhando com o Brasil. Meu pai parecia mais distante, sempre olhando para o horizonte. Foi aí que comecei a notar coisas estranhas. Ele sumia por horas e voltava com um cheiro de perfume que não era da minha mãe. Eu via ele conversando baixinho com uma mulher do navio, uma viúva chamada Olga. Achava que era só conversa, mas um dia eu os peguei num canto escuro, se beijando. Meu mundo desabou. Eu corri para o quarto, chorando, e não contei para ninguém. Como ele pode fazer isso? Eu pensava. A traição do meu pai me corroía por dentro, me fazendo duvidar de tudo.
Eu me sentia sozinha, como se a família que eu amava fosse uma mentira. Chegamos no porto do Rio de Janeiro em 1970. O calor me sufocava, diferente de tudo que eu conhecia. As palmeiras, o barulho das ondas, as pessoas falando português rápido como um rio. A gente pegou um ônibus para São Paulo, onde tinha uma comunidade polonesa. No começo foi caos. Não entendíamos a língua e meu pai arrumou trabalho numa construção, carregando tijolos. Minha mãe lavava roupa para famílias ricas, as mãos vermelhas de tanto esfregar. Eu e meus irmãos fomos para a escola, mas as crianças riam do nosso sotaque. Estrangeiros bobos, elas diziam. Eu voltava para casa chorando e minha mãe me consolava. Seja forte, Maria. Mas em casa, a tensão crescia. Meu pai bebia mais e as brigas com minha mãe pioravam. Eu ouvia ela chorando à noite dizendo: Janeque, por que você mudou? Eu sabia o segredo, mas guardava, com medo de destruir tudo. Um dia, o drama explodiu. Eu tinha 14 anos e descobri uma carta no bolso do casaco do meu pai. Era da Olga, dizendo que ela estava grávida dele e que ele tinha prometido deixar a gente para ficar com ela. Meu coração parou. Corri para minha mãe, mostrei a carta e ela desabou no chão, chorando como nunca. Como ele pôde? Ela gritava. Meu pai chegou em casa e viu a cena. Brigas horríveis, pratos voando, meu pai negando no começo, mas depois admitindo. Foi um erro, Sofia, ele disse. Mas era tarde. Minha mãe o mandou embora e ele foi viver com a Olga. A gente ficou sozinhas, eu, minha mãe, Piotr e Kásia. Foi o ponto mais baixo. Sem dinheiro, sem pai, num país estranho. Eu me sentia traída, abandonada. Por que Deus permite isso? Eu pensava, rezando na igreja local. Mas a gente não desistiu. Minha mãe arrumou mais trabalho, costurando roupas, e eu comecei a ajudar vendendo doces na rua. Aos 15, eu vendia brigadeiros que minha mãe fazia, gritando para os passantes: docinho fresquinho. Era cansativo, o sol queimando a pele, mas cada moeda era uma vitória. Conheci a Dona Rosa, uma brasileira que me ensinou português direito. Você é forte, menina, ela dizia. Aos poucos, a gente comprou uma casinha pequena em São Paulo com quintal. Plantei flores, lembrando da Polônia, e criei galinhas para vender ovos. Minha mãe sorria mais, dizendo: Veja, Maria, a gente está renascendo. Mas o passado doía. Meu pai aparecia às vezes, pedindo perdão, mas minha mãe não aceitava. Eu o via com o filho novo e sentia ciúme misturado com raiva. Ele nos trocou, eu pensava. Aos 18, veio outro golpe. Meu irmão Piotr adoeceu, uma febre alta que virou pneumonia. O hospital era longe e, sem dinheiro para remédio bom, ele piorou rápido. Eu ficava ao lado da cama dele, segurando a mão, rezando. Não me deixa, irmãozinho, eu sussurrava. Mas ele se foi numa noite chuvosa. O enterro foi simples, e minha mãe envelheceu 10 anos de uma vez. Eu me sentia culpada. Se a gente tivesse ficado na Polônia, talvez. A dor me consumia, noites sem dormir, chorando sozinha. Kásia, minha irmã, se fechou, parou de falar. A família estava se desfazendo, e eu me perguntava se valia a pena tudo aquilo. Mas aí veio a virada. Conheci o Carlos, um brasileiro descendente de italianos, que trabalhava numa fábrica. Ele era gentil, com um sorriso que iluminava o dia. A gente se encontrou na feira, onde eu vendia ovos. Você tem olhos tristes, mas bonitos, ele disse. Aos poucos ele me ajudou a curar. Contou da vida dele, pobre também, e me fez rir de novo. Minha mãe aprovou. Ele é bom, Maria. Casamos numa igrejinha simples, em 1978. Foi uma festa pequena, com música brasileira e pierogi da minha mãe. Carlos me deu força para enfrentar o passado. Você é uma guerreira, ele dizia. A vida melhorou. Tive minha primeira filha, a Ana, em 1980. Segurar ela nos braços foi como um milagre. Ela vai ter uma vida melhor, eu prometi. Trabalhei numa costureira enquanto Carlos subia na fábrica. Compramos uma casa maior com jardim. Mas o drama não acabou. Em 1985, meu pai reapareceu, doente, pedindo ajuda. A Olga o tinha deixado, e ele estava sozinho.
Minha mãe, com o coração mole, o aceitou de volta. Perdão é força, Maria, ela disse. Mas eu lutei com isso. Ele nos machucou tanto, eu pensava. Aos poucos, perdoei, vendo ele fraco na cama. Ele morreu em 1990 e no enterro chorei não só por ele, mas por tudo que perdemos. Os anos voaram. Tive mais 2 filhos, o João e a Sofia, em homenagem à minha mãe. Criei eles misturando tradições, Natal polonês com ceia brasileira, ovos pintados na Páscoa. Mas veio mais dor. Em 2005, Carlos descobriu um câncer no pulmão. Foram anos de tratamento, químio que o deixava fraco. Eu trabalhava dia e noite, cuidando dele e das crianças. Não desista, amor, eu dizia, segurando a mão dele. Ele lutou, mas se foi em 2010. Sozinha de novo, com 53 anos, eu me sentia vazia. Por que tanta perda? Eu questionava. Mas os filhos me deram força. Ana virou professora, João engenheiro, Sofia enfermeira. Eles me ajudaram a abrir uma lojinha de doces poloneses, que virou sucesso no bairro. Hoje, aos 68, moro sozinha com meu cachorro, o Max, um vira-lata que me faz companhia. Caminho no parque toda manhã, sentindo o sol no rosto, lembrando da neve da Polônia. Ainda sinto a dor das traições, das perdas, mas vejo que elas me moldaram. Aprendi que a vida é assim, cheia de buracos, mas a gente enche com amor. Minha mãe morreu em 2015, mas deixou lições. Seja resiliente, Maria. Agora dou palestras na comunidade polonesa brasileira, contando minha história para inspirar outras mulheres. Não deixe a dor te parar, eu digo. E você, meu bem, já passou por algo assim? Me conta nos comentários qual foi o momento mais difícil da sua vida e como você superou. Se minha história te tocou, dá um like, compartilha com uma amiga que precisa ouvir isso e se inscreve para mais relatos reais. Ah, e me diz, você está assistindo de onde? São Paulo, Rio ou outro lugar? Beijo no coração, até a próxima. Mas espera, tem mais. Lembra que eu falei do segredo do meu pai? Anos depois, descobri que a Olga não era a única. Ele tinha outra família na Polônia, antes de casar com minha mãe. Foi um choque quando uma carta chegou, de uma meia-irmã que eu nem sabia que existia. Oi, Maria, sou sua irmã, ela escreveu. Meu mundo virou de cabeça para baixo de novo. Viajei para a Polônia em 2018, com 61 anos, para conhecê-la. Ela se chamava Lena e me contou tudo. Meu pai tinha abandonado elas também. Choramos juntas, abraçadas, e eu perdoei de vez. A dor nos une, eu disse. Voltei para o Brasil com o coração mais leve, sabendo que a família é maior do que eu pensava. E aí veio o twist final. Em 2020, durante a pandemia, minha filha Ana descobriu que estava grávida, mas o namorado a largou. Ecoando minha história, eu a abracei. Vamos juntas como eu e minha mãe. O netinho nasceu, o pequeno Lucas, e ele trouxe alegria nova. Vendo ele brincar, eu penso, a vida continua, apesar de tudo. Hoje, eu ensino ele canções polonesas, misturadas com samba. É assim que a gente vence, com memórias, perdão e esperança. Obrigada por ficar até aqui, meus amores. Se você se sentiu inspirada, comenta força aí embaixo. E não esquece, se inscreve e ativa o sininho para mais histórias que tocam o coração. Beijos!